Olá! Bora mergulhar numa história antiga que, sinceramente, parece até um roteiro de filme. É uma trama sobre poder, sobre desafio e sobre uma convicção que foi literalmente testada pelo fogo. O que será que essa narrativa de milhares de anos atrás tem a dizer pra gente hoje? Antes de a gente entrar de cabeça na história, fica aqui uma reflexão. O que estaria em jogo por aquilo em que se acredita? A carreira? A reputação? A própria vida? Pois é, essa é a pergunta que três homens tiveram que responder do jeito mais dramático que se pode imaginar. Então, nossa jornada começa na Babilônia, o coração de um império gigantesco e superpoderoso. E lá no trono, quem mandava em tudo era o rei Nabucodonosor, um homem cuja palavra era a lei, e as ambições, bom, não tinham limites. Pensem na cena. Nabucodonosor manda erguer uma estátua inteira de ouro, com 27 metros de altura. Isso é tipo um prédio de 9 andares, tá? Ela brilhava sob o sol da Babilônia, um símbolo gigantesco do poder dele. E esse monumento veio com uma ordem, não era um pedido, não. A ordem foi clara e espalhada por todo o império, em todas as línguas. Quando a música tocasse, todo mundo, sem exceção, tinha que se curvar. A escolha era bem simples: adorar a estátua ou encarar uma fornalha em chamas. Não tinha uma terceira opção. E a música tocou e o império se curvou. Quase todo mundo. No meio daquela obediência toda, um pequeno ato de desafio silencioso ia ecoar mais alto que a orquestra inteira do rei. E isso ia gerar um confronto inevitável. Mas quem é que ousaria desafiar o rei? Surpreendentemente, foram três dos seus próprios oficiais, gente que ele mesmo tinha promovido. A recusa deles em se curvar não foi só desobediência, foi vista como uma afronta pessoal. E a notícia, claro, chegou aos ouvidos do rei como uma bomba. Imagina só o clima. O rei mais poderoso do mundo, vermelho de raiva, encarando os três homens. Ele simplesmente não conseguia acreditar na audácia deles. Deu ali uma última chance, com a voz misturando ameaça e incredulidade. A tensão no ar devia ser palpável. O que acontece a seguir é um impasse de tirar o fôlego. De um lado, a fé inabalável desses três homens. Do outro, o poder absoluto de um dos reis mais temidos do mundo antigo. A resposta deles é de uma calma que desafia a lógica. Em vez de implorar pela vida, eles basicamente dizem para o rei que não há o que discutir. A decisão deles já estava tomada. Foi uma verdadeira declaração de independência espiritual na cara do poder absoluto. E aqui está o ponto central da convicção deles. A fé que eles tinham não dependia de um resgate milagroso. Eles acreditavam que o Deus deles podia salvá-los, sim, mas, mesmo que isso não acontecesse, eles não iriam abrir mão dos seus princípios. Ponto final. Aquela calma toda só serviu para alimentar a fúria do rei. Para ele, aquilo não era fé, era insubordinação pura. Cego de raiva, ele não ordenou apenas a punição. Ele ordenou a punição levada ao extremo. O palco estava montado para um clímax terrível. A fúria de Nabucodonosor era tão grande que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais que o normal. O calor ficou tão, mas tão insuportável que as chamas acabaram matando os próprios soldados que estavam encarregados de jogar os três homens lá dentro. Uma imagem de raiva que se autodestrói. Com os homens amarrados e jogados no coração daquela fornalha superaquecida, a situação parecia sem esperança alguma. O fim parecia certo, né? Só que o que o rei vê a seguir, lá do trono dele, desafia tudo o que ele conhecia. O clímax dessa história não é um fim, mas sim uma revelação inacreditável. O rei se assusta, levanta num pulo. Ele tinha jogado 3 homens na fornalha, mas quando ele olha lá para dentro, ele não vê 3, ele vê 4 figuras. Completamente chocado, o rei se vira para os conselheiros e descreve o que está vendo. Olha, eu vejo 4 homens, soltos andando no meio do fogo sem sofrer nenhum dano, e a aparência do quarto é como a de um ser divino. O rei manda eles saírem e a corte inteira se junta para testemunhar o impossível. Eles examinam os homens, nem um fio de cabelo queimado, as roupas intactas e nem mesmo o cheiro de fumaça neles. O milagre era inegável. E o que um rei absoluto faz quando dá de cara com um poder maior que o dele? O que acontece em seguida é uma reviravolta tão dramática quanto o próprio milagre, uma mudança que abalou as bases do seu decreto.
O interessante aqui é essa inversão completa. O rei, que antes matava quem não adorasse o seu ídolo, agora decreta a morte para quem desrespeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma virada de 180 graus. E aquele ato de desafio e fé não levou à destruição deles, mas, ironicamente, à sua promoção. O rei os colocou em posições ainda mais altas no reino. E assim, a gente volta ao começo. Essa história antiga não é só sobre reis e fornalhas, é sobre integridade. Ela nos força a pensar, quando a pressão aumenta na nossa vida, quando pedem para a gente se curvar, o que dentro de nós permanece firme? O que é o nosso inegociável?